para falar de um assunto que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas de vocês, o lanche da escola dos filhos. Convidamos uma nutricionista para montar várias opções de lancheira do bem. Rodou. Eu tenho criança em casa e sei que na hora de montar a lancheira para ir para a escola não é tarefa fácil. Por isso eu convidei a Fábia, que é nutricionista, para ajudar a gente. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. Quais as opções a gente vai apresentar hoje para o nosso público? Então, quando a gente for montar a lancheira, o ideal é sempre a gente pensar em um líquido, uma porção de fruta e uma porção ou de carboidrato ou de proteína, tá? Então aqui a gente colocou um bolinho caseiro. Falando sobre água de coco, sempre é melhor água de coco natural, tá? Agora, quando a gente for comprar uma água de coco de caixinha, o mais importante é a gente não comprar água de coco reconstituída. Eu vi que você tá? separou uma aqui. Isso, essa marca aqui, olha aqui, a gente pode olhar no rótulo, ó, água de coco integral e só vitamina C. Tá? A gente não pode comprar água de coco reconstituída. A água de coco reconstituída é o coco diluído em água e açúcar. Então a gente está sendo enganado quando compra esse produto industrializado. Vamos aproveitar esse gancho que ela falou do rótulo dos alimentos, que tem uma dica muito importante para você, mamãe, e para você dar para o papai também quando ele for ao supermercado, que é olhar o rótulo do produto que você leva para casa e vale para tudo, né? Vale. Vamos começar com o pão, por exemplo. Vamos. O pão, por exemplo, ó, a gente está vendo, né, tá falando 100% integral, fonte de fibras. Então, o que está escrito aqui na frente, para nós, não conta nada, tá? O que conta, na verdade, é a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente dessa lista é o que mais contém nesse produto e o último é o que menos contém. Então, esse aqui, ó, é um produto adequado. Farinha de trigo integral, óleo de soja e açúcar mascavo como o terceiro ingrediente. Então, esse é adequado. Esse quadrinho, ele também não serve muito pra gente, porque ele só está abordando as calorias e as gorduras. Mas a lista de ingredientes é o mais verdadeiro. A outra dica que a gente pode usar, por exemplo, é um iogurte, que as mães gostam bastante. Eu gosto bastante dessa marca aqui, tá? Por quê? Porque ele usa só corante natural e ele tem 30% menos açúcar. Nessa opção aqui, então, a gente tem o iogurte. O iogurte, a gente pode usar uma uva, tá? Então, ó, essa aqui é a uva Thompson, quase todas as mães conhecem. Tá? E a docinha, dica para comprar, sem caroço. Isso. E a gente pode utilizar, por exemplo, um pão de queijo caseiro. Lembrando que o pão de queijo a gente pode fazer com 3 ingredientes só em casa, receita fácil, ou a gente comprar um industrializado e buscar os que tenham menos ingredientes na lista de composição. O pão de queijo é um dos grandes inimigos das crianças quanto ao colesterol e o triglicerídeo, porque é um alimento que as mães usam muito. E acreditam ser por ser de queijo, por ser, né? Tem a gente leite, acha que tá arrasando. Acha que tá. E aí a gente acaba consumindo uma quantidade muito alta de gordura trans. Então esse aqui é um alimento que a gente escolhe com melhor qualidade, certo? Eu vi que você separou um chocolatinho ali. Dá para ter um combinado com a criança? A Nutri é boazinha, filha. A Nutri é boazinha. A Nutri sempre... a minha filha sabe, eu também sempre falo isso, que a gente tem que ter equilíbrio, tá? Quando eu excluo tudo da criança, a probabilidade maior de ele querer comer aqueles alimentos vai ser maior. Então eu posso escolher um dia da semana, por exemplo, não vai ser a barra inteira, tá, gente? A Nutri já tá explicando que não é isso que eu tô falando, Qual a tá? quantidade? Ó, depende da idade da criança, tá? Mas talvez 2 carreirinhas dessa. A né? Nutri tá boazinha, A gente. Nutri é um 2 anjo, amor. carreirinhas. A Nutri é boazinha, tá? Então, isso a gente pode fazer eventualmente, certo? O que a gente não deve fazer é como frequência. O que tem acontecido é a frequência. Mandei o chocolate. Como eu faço essa combinação na lancheira? Eu pensaria no quê? Posso colocar uma porção de fruta, uma porção do chocolate, tá? E aí a gente pode escolher um biscoitinho de arroz integral, tá? Procure no rótulo com menos ingredientes. E aí eu posso utilizar, por exemplo, uma geleia, tá? Essa aqui, ó, a lista de ingredientes dela é muito boa. Por quê? Olha lá. Lista de ingredientes. A gente vem aqui, ó, o primeiro ingrediente é a framboesa,
suco concentrado de maçã e só um estabilizante de pectina para engrossar. Então ela não tem açúcar, ela só tem o sabor da fruta. Vamos à quarta dica e a última para nossa lancheira. Quando a Nutri pegou esse milho, eu que sou mãe, trabalho bastante, olhei para ela e disse: meu Deus, que trabalho esse milho dará para as mamães. Mas ela tem solução pra gente, qual é? Ela olhou para mim e falou: meu Deus, eu vou fazer o que com isso? Vou acordar às 5 da manhã. Manda assim. Não, o que a gente faz? O milho, se a gente pode colocar até com casca, tá? Vai ficar mais saborzinho. Coloca na panela de pressão 3 minutos só e tá pronto. E aí a gente poderia montar o milho, uma outra bebida, um suco. Então as mães têm que cuidar muito também com os sucos, tá? Esse é um suco de qualidade, ó, a gente pode ver a diferença, né? Aqui ó, apresentando, ó, os desidratados, o de pozinho, a bebida que é mais vendida, né, no mercado hoje em dia é 30%, que é cheia de açúcar. Então a gente quer esse último aqui, ó, 100% fruta, tá? Então eu posso usar um alimento como esse, posso diluir em água, tá? E aí eu posso montar outra formação, por exemplo, com um tipo de paçoquinha. Uma só. Tá? A gente pode pensar que nessa porção para a criança depende muito da idade, né? Então isso a gente tem que avaliar. Para minha filha, né, de 5 anos, essa porção seria boa. Mas talvez para uma criança maior a gente vai precisar aumentar essa porção gradual para ajustar. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter em mente que é a frequência, a rotina que a gente tem implementado nas lancheiras das crianças, e isso eu digo também para as escolas. As escolas também têm acabado incentivando com muita frequência o consumo de alimentos, né, de muitos bolos e biscoitos. Então isso é muito importante a gente ter em mente, a frequência. Obrigada pela participação. Obrigada. Aqui no nosso Ver Mais. E você, mamãe, manda mensagem pra gente e me conta qual é o item que faz sucesso na lancheira do seu filho.